Bom dia, crianças! Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Vamos começar nossa aulinha hoje? Vamos cantar nossa musiquinha de oração. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. A nossa aula vai agora começar. Ao nosso Pai oramos que nos venha abençoar. E vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Onde você estiver, baixa a sua cabecinha, pense em Deus e nós vamos orar. No final, falem amém, tá bom? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso maravilhoso Deus e Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por mais uma semana que passou e mais uma semana, Senhor, iniciando para te servir. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, nos abençoado. Abençoa esta aula, abençoa esse mês de setembro, mês de missões. Hoje, Senhor, último domingo do mês, que possamos estar alegres, ó Pai, com nossos corações alegres, fazendo missões, falando do seu amor. Abençoa nossos alunos, abençoa nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus, né? Vamos cantar uma música de adoração ao Senhor. Já cantamos outras vezes. Tão grande é meu Deus. Vamos cantar? Sem cartaz. Todo mundo já aprendeu. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Como é bom agradecer a Deus, não é? Louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Ele é o Criador de todas as coisas. Oh, que precioso é o nosso Deus. Por isso nós louvamos e exaltamos, porque Ele merece, não é, crianças? Todo o nosso louvor. Ele merece. Passo a passo, quero ir com Cristo. Vamos cantar juntos? Passo a passo, passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo. Outra vez. Passo a passo, quero ir com Cristo. Todo dia, com alegria, bem juntinho a Cristo. Bem juntinho a Cristo. Como é tão bom, crianças, andar passo a passo, não é? Bem juntinho a Cristo. E isso só é possível quando nós estamos obedecendo. E nós cantamos essa música na semana passada, escutando para obedecer. Se nós estamos obedecendo, então nós vamos andar com alegria, bem juntinho a Cristo, obedecendo. Vamos cantar mais um. Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, por Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Bom saber, não é? Que nós temos um amigo de todos os momentos, pronto para nos defender. Graças a Deus por isto. As crianças, hoje é o último domingo do mês de setembro, mês de missões. E hoje estamos pensando ainda em missões, a obra do coração de Deus. Nós já aprendemos que missões é a obra do coração de Deus e que cada um
já é crente, pode ser um missionário. Olha, nós aprendemos que tem 3 maneiras de fazer missões. Vocês estão lembrando? Nunca mais, não é? Nós trouxemos nossos amiguinhos aqui, nem a Bia, nem Rian, nunca mais vieram. Mas um dia desse, né? Talvez no final de outubro, vou chamá-los para que eles possam estar aqui também nesse programa de missões. Hoje, último domingo do mês, estamos ainda pensando em missões e estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, um grande missionário. Vamos ver mais sobre ele hoje. Então, vamos cantar nossa musiquinha de missões aqui pertinho na esquina. Cantamos semana passada, lembram? Então, vamos cantar novamente. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com ardor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Aqui pertinho na esquina ou ao redor do mundo. Como é tão bom. Se você não pode ir ao redor do mundo, mas você pode ir aqui pertinho na esquina, juntinho da sua casa, chamando seus amiguinhos, né? Falando de Jesus para os seus amiguinhos. Como é tão importante, crianças, fazer missões. Missões é a obra do coração de Deus. Ô, crianças, na semana passada aprendemos um pedacinho da Bíblia. Ah, você está lembrando? Nós nem usamos o nosso livrinho, não foi? Nós aprendemos fazendo gesto e hoje é o mesmo pedacinho. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos falar? Vamos recordar? Marcos 16, versículo 15. O que é que diz lá? Jesus falou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação, ir por todo mundo, pregando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Como é tão importante, crianças, falar do evangelho, falar do amor de Deus, contar para as pessoas que Jesus é o Salvador, levar essa esperança, não é? Para aqueles que estão perdidos, sem esperança, sem a luz do mundo, que é Jesus. Hoje nós vamos continuar com a nossa lição do nosso querido missionário Paulo. Então, hoje nós vamos, antes da nossa lição, vamos orar. E também tem uma música, né? Que fala de missões e fala do nosso tema de hoje, que é falar do Senhor. Onde quer que esteja, você deve falar do Senhor. Qualquer que for a situação, deve falar do Senhor. Então, devemos falar do Senhor sempre. A pessoa que já é um crente é um missionário, deve ser um missionário. E onde tem um descrente que não tem Jesus ainda, é um campo missionário. Então, de qualquer maneira, nós temos que fazer missões. E essa música diz assim, uma música de gente grande, mas eu gosto de cantar para as crianças também. Falemos de Cristo, Ele é o nosso Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo, mais e mais, mais e mais e mais. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular, do mundo Criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo, mais e mais, mais e mais e mais. E é isso mesmo, nós temos que falar de Cristo mais e mais. Então, hoje, nós vamos continuar com a nossa lição de missões, não é? Nós falamos a semana passada, vocês lembram, né, crianças, que a semana passada
falamos de Paulo e Barnabé, ó, como eles estavam empenhados, levando a palavra, mostrando às pessoas que Jesus é o Salvador, o caminho para o céu, a esperança bendita, e muitos estavam aceitando, crendo em Jesus, tendo uma nova vida, como foi bom. Mas nós sabemos que também, com todas aquelas pessoas que estavam ouvindo e aceitando e recebendo o evangelho, houve também o quê? Perseguição. Lembram que falamos na semana passada? Perseguição. Olha, crianças, os apóstolos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo perseguidos, e nós aprendemos o que é perseguição. Sim, perseguição é aquela pessoa que fica atrás de outra, tentando derrubar, tentando destruir, tentando maltratar, fazendo com que a pessoa não avance, não continue. Isso que é perseguir. Eles estavam fazendo isso. E nós sabemos, não é, que muitos cristãos se dispersaram, se espalharam por todos os lugares. As pessoas fugiram de Jerusalém, onde estava a concentração, e foram para outros lugares. Paulo também, Barnabé também, outros também estavam indo, para outros lugares. Mas nós ouvimos que onde eles iam, eles não ficavam calados. Eles estavam sempre falando, contando a mensagem maravilhosa do amor de Deus. E nós vimos, lembram, crianças, que Deus estava com eles, né? O Espírito Santo estava guiando constantemente, guiando diariamente, continuamente os seus servos. E lembram daquele missionário chamado Filipe? Oh, ele estava lá, não foi? Nós aprendemos semana passada, ele estava lá em Samaria, ele estava trabalhando, falando do amor de Deus, pregando o evangelho, e tantas pessoas estavam ouvindo, pessoas estavam recebendo a nova vida, estavam se alegrando, crescendo no Senhor. Filipe estava muito contente. Mas vocês lembram daquele africano? Aquele africano, ele também queria adorar a Deus, só que ele não conhecia Jesus. Ele não sabia que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi para Jerusalém só para adorar a Deus. Mas vocês lembram? Quando ele estava voltando, ainda sem conhecer Jesus, ainda querendo, ainda com sede de saber quem é Deus, saber mais do Senhor. Lembram, crianças? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo a Bíblia, a palavra de Deus, mas só que ele não estava entendendo. Mas o Senhor tocou o coração de Filipe para deixar o povo lá em Samaria, deixar o evangelho ali e correr para aquela estrada deserta onde estava indo aquele africano. Filipe não podia entender, mas Filipe obedeceu. Oh, como foi bom quando ele chegou ali, naquela estrada deserta, ele pôde entender. Porque ele encontrou aquele africano lendo a palavra de Deus, sem entender coisa nenhuma. E aquele africano pediu, não é? Quando Filipe perguntou se ele estava entendendo, ele falou: como eu posso entender se não tem quem me explique? E ele suplicou a Filipe que subisse na sua carruagem para que pudesse lhe explicar. E Filipe fez isso, né? Filipe foi ali e Filipe falou do grande amor de Deus, mostrou aquele africano, aquele etíope, quem é Jesus, que ele é o Filho perfeito de Deus, que ele deu sua vida só para nos salvar, como foi tão bom. Aquele homem creu em Jesus, aquele homem foi batizado e voltou para sua cidade cheio de alegria, uma nova vida. E depois disso, o Espírito Santo de Deus levou Filipe de volta para Samaria. Mas como foi bom, crianças, porque Filipe não ficou quieto, ele falou, além de obedecer ao Senhor, ele falou do amor de Deus para aquele africano e ele pôde se converter. Crianças, vocês lembram que depois de tudo isso, né? Lá em Antioquia, aquela igreja que estava crescendo e já havia 5 líderes ali naquela igreja, todos trabalhando e ganhando almas a Cristo. Mas um dia Deus falou para eles: separai-me a Barnabé e Paulo. Deus queria que esses aqui fossem missionários. E nós vimos, né, crianças, como esses dois aqui estavam tão dedicados, querendo mesmo ir avante, ir adiante, levando a palavra. E aqueles 5 líderes da igreja lá em Antioquia,
eles concordaram, eles aceitaram a vontade do Senhor. Eles fizeram assim, chamaram Barnabé e Paulo, oraram, colocaram suas mãos na cabeça de Paulo, na cabeça de Barnabé, oraram por eles e a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para serem missionários. Oh, que maravilha! Agora eles eram os primeiros missionários enviados pela igreja de Antioquia. E sabe, crianças, a igreja de Antioquia estava ajudando esses missionários. Não somente ela enviou, mas também ela ajudou de várias maneiras. Elas certamente providenciaram sustento para esses missionários, oravam por eles, ajudavam apoiando. E como foi precioso, a Bíblia diz que logo, né, Paulo e Barnabé, eles tomaram barco e eles foram para a ilha de Chipre. Oh, crianças, aquela ilha lá no mar Mediterrâneo, né? Eles foram lá, naquela ilha tão grande, que ficava lá a leste, né, crianças? E eles foram para aquela ilha de Chipre. E lá, crianças, eles foram para uma cidade chamada Salamina. E nós podemos ver que em Salamina, eles pregaram o evangelho. Paulo e Barnabé, eles queriam tanto anunciar a palavra, falar do amor de Deus. Eles não paravam. Eles estavam animados, indo por todos os lugares. A Bíblia diz que eles foram nas sinagogas. Escuta como fala aqui, ó. Deixa eu ler para vocês ouvirem. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles iam nas sinagogas judaicas, crianças, lá em Salamina, e falando quem é Jesus, mostrando para aquelas pessoas que Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, aquele que deixou o seu lar no céu e veio neste mundo. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Oh, Paulo e Barnabé não se cansavam. Eles saíam de uma, ia para outra, saíam de uma, ia para outra, e assim eles iam em todos os lugares, entrando nas sinagogas judaicas e falando de Jesus, do amor de Deus. Oh, meninos e meninas, se você também já é um cristão, Deus quer que você fale do amor de Deus. Não podemos ficar calados, temos que falar. Olha, nem sempre vai ser fácil para você falar de Jesus, mas mesmo quando for difícil, nosso Deus, Ele promete, Ele está com você sempre, Ele vai ajudar você, Ele vai te dar coragem para você continuar falando do amor de Deus, pregando Jesus, levando Jesus àqueles que estão perdidos. Foi assim que Paulo e Barnabé fizeram. Eles iam mesmo com coragem, anunciando a palavra em todos os lugares. Ah, mas estava tão bom, crianças. Depois de algum tempo, lá em Salamina, a Bíblia diz que eles continuaram, eles estavam viajando, eles eram missionários, eles não paravam em um lugar só, eles iam de lugar em lugar anunciando a palavra. Agora, nós encontramos que eles foram para outro lugar. Escute o que a Bíblia diz, que havendo atravessado a ilha, foram para uma cidade chamada Pafos. Olha, foram até, atravessando a ilha, foram até Pafos. E lá em Pafos, crianças, a coisa não foi muito agradável, não. Quando eles chegaram lá em Pafos, era tudo diferente de Salamina. Porque lá em Salamina, eles anunciaram a palavra, não tiveram muito problema, entravam nas sinagogas, todo mundo estava aceitando, recebendo com alegria. Mas quando chegaram em Pafos, sabe o que encontraram logo, crianças? 2 feiticeiros. Oh, que tristeza! 2 feiticeiros. Escuta aqui o que a Bíblia diz. Logo eles acharam, crianças, um que era um mágico. O nome dele era Elimas. Olha, acharam esse certo judeu mágico chamado Elimas. E também, crianças, tinha um outro profeta chamado Bar Jesus. Então, esses 2, um era um feiticeiro e o outro era um profeta do feiticeiro. Os 2 trabalhavam juntos. E a Bíblia diz que o Elimas, ele era um assistente do governador. Quem era o governador ali em Pafos? Era aquele homem chamado Sérgio Paulo. A Bíblia diz que ele era um homem inteligente. Ele era um homem prudente também. E ele, crianças, era assistido por Elimas, que era um falso profeta.
Então, a Bíblia diz que quando Paulo e Barnabé chegaram ali, esse governador Sérgio Paulo, que era um homem prudente, logo crianças ele queria ouvir. Ele ouviu que ali na cidade de Pafos tinha 2 homens missionários, Paulo e Barnabé, e ele queria ouvir esses homens. Olha, nós lemos aqui que esse Sérgio Paulo, o governador, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ele queria, crianças, ouvir a palavra de Deus quando eles chegaram lá, né? Paulo e Barnabé. Mas sabe, o Elimas, ao saber que o governador queria muito ouvir a palavra de Deus, o Elimas começou a impedir, porque o Elimas não acreditava em Jesus, o Elimas era um falso profeta, o outro mágico, Simão mágico, era um feiticeiro. E então, crianças, eles estavam proibindo de todo jeito o governador de ouvir a palavra de Deus. Por que será que Elimas e aquele mágico, né, Simão, estavam fazendo isso? Porque a Bíblia diz, crianças, que o coração daqueles homens era um coração enganoso. Eles estavam, crianças, cheios de pecado. Eles estavam só fazendo maldade, só fazendo coisas que não agradavam a Deus. E a palavra de Deus nos ensina que quando nós estamos fazendo maldade, fazendo coisas que não agradam a Deus, isso se chama pecado. E Deus fica muito triste, porque Deus, Ele ama você, Ele amava Elimas, Ele amava o mágico Simão, mas o Senhor nunca vai amar pecado. A Bíblia diz que Deus vai sempre castigar o pecado, e pecado não agrada a Deus. E sabe, crianças, a palavra de Deus nos ensina que todos pecaram. E quem são todos? Você. Você também tem pecado. Não é só Elimas que tinha pecado, não é só o mágico feiticeiro que tinha pecado, porque a palavra de Deus nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, você é pecador. Quantas vezes você mente? Às vezes fala palavrões, às vezes fica com raiva de mamãe e papai, desobedecem e responde mal a seus pais, ao seu professor, não é verdade? E isso é pecado. E se você não fizer isso, mas está ali, ó, pensando coisas que não agradam a Deus, também Deus conhece seu coração. Ele vê o seu pensamento. E pecado são todas as coisas que você pensa, que você fala, que você faz, que não agrada a Deus. Mancha seu coração, separa você de Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus, tão santo, tão bom, apesar de tudo isso, que nós somos tão pecadores, mas Ele nos ama. Sim, Deus nos ama com amor eterno. E porque Ele nos ama tanto, um dia, o Senhor Jesus, Ele providenciou o meio de nos salvar. E sabe, crianças, a Bíblia nos ensina que esse meio que o Senhor Deus prometeu e providenciou foi Jesus, o seu Filho bendito, que Ele deu. Deus, Ele enviou o seu Filho único, perfeito, sem pecado, para morrer numa cruz. Por quê? Porque Ele ama você, porque Ele quer que você tenha vida, vida eterna, vida que dura para sempre. Então Deus, no seu grande amor, Ele enviou Jesus. E Jesus, Ele veio, e a Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sim, crianças, o Senhor Jesus foi crucificado. Ele pagou o preço do seu pecado, só para que você pudesse ser salvo, ter uma vida nova. E sabe por que isso é possível? Porque o nosso Salvador Jesus, Ele morreu sim naquela cruz, mas Ele não ficou morto. Não, crianças. Jesus, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. E hoje nós podemos saber que o nosso Salvador, Ele está vivo lá no céu. E do mesmo jeito que Ele amava tanto aquele homem pecador, feiticeiro, não é? E Jesus queria transformar a vida dele e salvá-lo. Jesus também ama você. E Ele quer transformar a sua vida. Isso é possível, Ele pode, porque Ele vive. E Ele diz, porque eu vivo, você pode viver também. Então, creia que Jesus Cristo pode salvar sua alma, transformar sua vida, fazer de você uma nova vida, como Ele fez Paulo, não é?
Sabemos que Paulo era um homem perseguidor, um homem que fazia tudo errado, que perseguia os crentes, mas o Senhor mudou a vida de Paulo. E agora ele é uma nova vida, um pregador. E Jesus pode fazer o mesmo com você. Experimente. Deixe Jesus mudar a sua vida. Convida ele para morar no seu coração e você pode ter vida eterna. Ah, crianças, Deus amava tanto aquele feiticeiro, mas ele, crianças, não queria saber de Jesus, não. Então, ele continuou impedindo Paulo de falar do Senhor Jesus para o governador. E ele fez tudo o que pôde para que Paulo e Barnabé não chegassem ao governador, não falassem com o governador. Mas o governador queria tanto ouvir. E eles impedindo. Crianças, quando Paulo ficou sabendo disso, Paulo não teve medo. Sabe o que Paulo fez? Ele foi lá. Crianças, olha, ele foi lá. Ele olhou bem assim nos olhos de Elimas, aquele homem que era o assistente do governador e era um falso profeta, um profeta do mal, que ajudava o feiticeiro. Então, Paulo chegou ali, olhou bem para ele e falou bem assim para ele: Elimas, você sabe que você está fazendo coisas que não agradam a Deus? E Paulo falou duro para ele: olha, Satanás é o inimigo de Deus e ele vai fazer tudo que não é justo, ele vai fazendo. E você está dando ousadia a Satanás, Elimas. Você está aí servindo a Satanás. Porque isso não é justo o que você está fazendo. Satanás é o inimigo de Deus. Ele não quer que ninguém seja salvo. E por que você está fazendo isso? E Paulo falou para ele duro: até quando você vai fazer isso? Quando é que você vai parar de se afastar do caminho do Senhor, do caminho reto do Senhor? E Elimas ficou assim, com os olhos arregalados, olhando para Paulo. Ele ficou chocado com aquela coragem de Paulo. Porque Paulo não teve medo não, crianças. Quando ele sabia que aquele homem estava impedindo ele de falar de Deus para o governador, Paulo foi lá e falou duro com ele mesmo. Oh, porque Paulo sabia, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, o Senhor vai me fazer um milagre. E ele ali não queria parar de falar. Oh, meninos e meninas, você também, quando vier o problema, dificuldade, porque não vai ser fácil. Sempre não vai ser fácil falar de Jesus. Às vezes vão ter pessoas que vão querer, vão ter pessoas que não vão gostar, que vão ser infelizes de ouvir você falando de Jesus. Mas você vai desistir? Não, nunca podemos desistir. Mesmo quando vier o problema, que as pessoas vão zombar de você, vão maltratar você, vão colocar apelido em você, você vai desistir? Não, você tem que continuar, você tem que lembrar, Deus está com você, Ele prometeu, eu vou estar com você, eu vou ajudar você, mas Deus quer que você seja um testemunho, sempre um testemunho para o Senhor, falando do amor de Deus. Então não pare, fale, mesmo quando for difícil, mesmo quando tiver problema, fale do Senhor, faça como Paulo fez. Ele não teve medo e ele falou ali duro para Elimas: por que você está fazendo isso, Elimas? Satanás é o inimigo de Deus e você aí ajudando ele. Até quando você vai fazer isso? E sabe, crianças, quando Paulo falou assim, que Elimas arregalou os olhos e ficou assustado, Paulo não parou, ele continuou. Ele falou para Elimas: olha, Elimas, agora a mão de Deus vai ser contra você. Deus vai te dar um castigo, Elimas. E Elimas ficou assim assustado. E Paulo falou: sabe o que vai acontecer com você, Elimas? Você vai ficar cego e você não vai ser capaz de ver nem a luz do sol, porque você vai ficar cego. E crianças, quando Paulo falou assim, imediatamente aquele homem ficou cego. Ele não podia mais enxergar. E a Bíblia diz que ele ficou tão tropeçando. Olha, escuta como a Bíblia diz que ele tropeçou, crianças. Olha aqui, quando ele resistiu a Paulo, e Paulo falou duro com ele. Olha o que diz aqui, ó. Paulo disse: eis aí, pois agora,
a mão do Senhor e você vai ficar cego, sem ver nem o pôr do sol por algum tempo. E no mesmo instante, uma escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele andava à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Tá vendo, crianças? Ele ficou assim, ó, tropeçando ali na roda, procurando alguém para conduzi-lo lá para fora. E ele tropeçou, porque ele estava cego mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Crianças, quando o governador Sérgio Paulo ouviu que o Elimas estava cego, porque estava lá impedindo ele de ouvir a palavra de Deus por Paulo, naquele momento, o governador, crianças, creu em Jesus. Ele creu. Olha o que diz aqui. Então, o governador, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Oh, que precioso, que maravilha! O governador, crianças, ele era agora, né? Ele era um componente do governo. Ele era o governador e ele se tornou cristão. Que maravilha, crianças! Deus estava abençoando tanto. Deus fez um milagre ali, para que Paulo se alegrasse, Barnabé se alegrasse, as pessoas se alegrassem e pudessem ver que Deus é o Deus único, todo-poderoso, que Jesus é realmente o Salvador, o Filho de Deus. Oh, como foi precioso, que maneira maravilhosa. Deus estava usando Paulo para falar do seu grande amor, e eles, crianças, estavam iniciando, né, a sua vida de missionário, e Deus estava abençoando eles. Ah, que começo maravilhoso para a obra missionária. Mas, crianças, o que será que aconteceu depois que o governador aceitou a Jesus e esse Elimas ficou cego por um tempo? O que mais aconteceu depois disso? Você quer saber? Semana que vem vamos continuar. Vamos continuar falando de missões e a obra maravilhosa, não é? Que Paulo estava fazendo junto com Barnabé, indo pelos lugares e pregando a palavra. Continua com o nosso pedacinho, vai aprendendo, tá bom? Vamos repetir nosso pedacinho agora? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, durante a semana, vocês vão estudando, vão aprendendo. A semana que vem continua esse pedacinho ainda. Mas depois vamos aprender mais outro pedacinho, tá bom, crianças? Então, vamos juntos cantar uma musiquinha, vamos orar e depois vamos encerrar a nossa classe, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha de missões, não é? Uma musiquinha de missões. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho para o céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. O Senhor vai comigo e me dará poder para que eu possa falar, me dará coragem e amor para que eu possa testemunhar. Eu vou em missão de amor, mostrar a quem quiser o caminho para o céu. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor, pois há almas para resgatar. Eu vou em missão de amor. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Nosso Pai maravilhoso, nós queremos, Senhor, te louvar, te agradecer por essa lição, ó Pai. Continuando, ó Deus, falar de missões, a obra do seu coração, ó Pai. Nos ajude mesmo a sermos missionários, ó Pai. Levar a sua palavra àqueles que estão perdidos. Levar essa esperança, Senhor. Abençoe os nossos alunos, que essa semana eles possam mesmo, ó Pai, serem missionários e contar do seu grande amor, ó Deus, àquelas pessoas que ainda estão perdidas.
Ó Pai, abençoe os nossos missionários, ó Pai, ao redor do mundo, trabalhando, plantando igreja, ó Pai, os que estão nas tribos, os que estão trabalhando nas prisões, ó Pai, que o Senhor dê mesmo poder, que o Senhor dê mesmo, ó Deus, coragem, para que eles possam ter vitória. Abençoe a obra missionária, Senhor, e nos dê uma boa semana, falando do seu grande amor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? Graças a Deus, vamos terminar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar.